Bom, na psicologia, assim como em outras áreas do conhecimento, como a sociologia, sobretudo a sociologia da juventude, e aí eu vou falar especificamente a partir da psicologia social, né? Esse é meu lugar de pesquisa, atuação e trabalho. Na psicologia social, então, existem várias definições para esse termo juventude. Não existe uma única definição. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Algumas vão enfatizar aspectos de desenvolvimento, de idade, outras vão enfatizar os aspectos sociohistórico-culturais, né? Há um modo recorrente, vamos dizer assim, de compreender a juventude como uma etapa de vida e de compreender a juventude como um período de transição entre a infância e a vida adulta. Eu entendo que juventude é muito mais do que isso. A gente vai falar um pouquinho mais ao longo desse tempo aqui, né? A juventude não se refere somente a um período de vida. Na verdade, a juventude não ocorre de modo homogêneo nem universal, né? A juventude se refere a uma multiplicidade de experiências e a intensidades nessa multiplicidade de experiências. Existem quatro maneiras principais de compreender o termo juventudes. E eu vou falar um pouquinho delas a partir de um texto de um professor da Faculdade de Educação da URG chamado Maurício Perondi. Esse texto é um texto curtinho, eu indico para quem tiver interesse em se aprofundar, em dar uma lida. É um texto que está num livro bem legal, que é o livro Juventudes entre A e Z. Esse livro foi publicado em 2020 pela editora Circula. É um livro composto por verbetes. Como o próprio título já diz, esses verbetes vão de A até Z. E esses verbetes são escritos, muitos deles, né, por jovens, né? Então é uma escrita que acontece com jovens, entre jovens e para jovens, por pesquisadoras e pesquisadores, também por quem está trabalhando nas políticas públicas. Eu estou ressaltando isso para indicar o livro, o nome do livro, mais uma vez, As Juventudes entre A e Z. Tem um verbete nesse livro que é exatamente Juventudes. E aí, esse texto fala de quatro maneiras principais de conceber a juventude. Quais são elas? Primeiro, uma ideia da juventude como moratória social. O que eu quero dizer com isso? O que quer dizer moratória social? O conceito de juventude como moratória social atrela a juventude a uma ideia de preparação para o futuro. A juventude seria um vir a ser, seria uma preparação para a vida adulta, né? Tanto que se pensa na juventude como sendo o futuro da nação, o futuro do país, e vem um pouco dessa concepção de moratória social. Há um problema em se conceber a juventude apenas como uma preparação para o futuro, que é esquecer, então, que jovens são sujeitos ativos no presente. Então, essa concepção esquece um pouco de pensar a juventude no agora, no presente. Uma segunda concepção também muito forte, né, e bastante forte, tanto em estudos na psicologia como na sociologia, pelo menos até um certo momento histórico, é a ideia de juventude como problema social, que associa a juventude a aspectos negativos e a estigmas, como, por exemplo, a ideia de que ser jovem é necessariamente ser rebelde, a ideia de que ser jovem é ser outsider, que associa também juventudes a problemas como gravidez precoce, drogas, e que vai colando, de certa maneira, características a juventudes, aos jovens e às jovens.
Então, essa concepção acaba enfatizando aspectos negativos e criando estereótipos, e se esquece de olhar para as potencialidades em relação às jovens e aos jovens. Por outro lado, também há uma outra concepção em relação à juventude, que é a tomar a juventude como um modelo, ou como um ideal de vida, né? E aí eu me refiro aos padrões estéticos, consumistas também, numa sociedade como a nossa, exacerbadamente consumista, que valoriza determinados padrões de beleza e de estética, principalmente direcionados às mulheres, né, a nós mulheres. Essa concepção de juventude como modelo coloca que a gente precisa ser eternamente jovem, e acaba desqualificando outros momentos da vida, acaba colocando uma ideia inatingível, né, de que a gente não pode envelhecer, de que a gente precisa ser eternamente jovem. E cria padrões também fortemente direcionados ao consumo. E aí tem uma outra concepção de jovem como sujeito de direitos. Essa é uma concepção que, no Brasil, emerge, sobretudo, a partir da consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos movimentos sociais em prol da garantia de direitos para a infância e juventude, na década de 80, né, no período de reabertura democrática do país. E a ideia de jovem como sujeito de direitos é importante para pensar que jovens são sujeitos em desenvolvimento, possuem características próprias desse momento de vida, peculiares, mas ao mesmo tempo em que são sujeitos para os quais se precisa garantir um suporte, né, tanto comunitário como familiar, e uma rede de políticas públicas, esses sujeitos também são ativos e precisam ser considerados e consideradas protagonistas das suas vidas. Então, essa concepção, dentre essas que eu estou abordando, seria a mais adequada para a gente pensar a juventude no sentido de potencializar, né? Potencializar ações que garantam, né, essa rede de suporte que eu estou mencionando, mas que também partam de uma concepção de que jovens têm capacidade de gerir suas vidas, que são capazes de criar seus projetos de vida. E aí precisam também desenvolver autonomia para isso. É possível definir a juventude como uma etapa meramente biológica, mas não seria interessante. E para mim, né, a partir do campo do qual eu falo, né, da psicologia social, não seria tão adequado considerar a juventude como uma etapa meramente biológica. Os fatores biológicos são importantes, não é que a gente possa desconsiderá-los, não é que caiba desconsiderá-los. Inclusive, acho que eu também vou falar um pouquinho mais disso adiante. Mas é preciso a gente compreender que o modo como os jovens experienciam acontecimentos na sua vida cotidiana também se articula com aspectos políticos, culturais, sociais, não somente com fatores biológicos. E a partir dessa pergunta, então, eu queria falar um pouquinho melhor sobre o que eu estava mencionando antes, né? No sentido de não tomar a juventude como algo universal. A juventude não é homogênea. Então, seria mais interessante também a gente falar em juventudes, no plural, e não juventude, no singular. Exatamente para atentar para o fato de que existem diferentes juventudes, só para mencionar um exemplo, se aqui eu me refiro
ou eu falo, eu dialogo com uma juventude que está na universidade, que acessou a universidade, existe algo em comum nessa juventude, mas nessa categoria ou nessa população, juventude universitária, também existem muitas diferenças. Diferenças de raça, jovens pretos, pretas, brancas, brancos, indígenas, possivelmente, LGBTs, heterossexuais, ateus, religiosos, jovens cis, jovens transgêneros, transexuais, cisgênero. Então, mesmo considerando uma população geral, vamos dizer assim, juventude universitária, essa população também é constituída por muitas singularidades. E o que eu quero apontar com isso é exatamente a importância de a gente entender que a juventude é feita de multiplicidades, de uma diversidade de possibilidades de existência, e a juventude é uma categoria fluida, é uma categoria mutável e historicamente datada. Então, o que a gente chama de juventude se dá a partir de singularidades e de contextos locais e de contextos culturais, não somente a partir de fatores biológicos, inclusive esses fatores biológicos, né, e o desenvolvimento vão ocorrer a partir dos contextos sociais, em articulação com os contextos sociais. Todos esses fatores têm a sua relevância, né? Porque eles interagem mutuamente. Sim, existem diferentes marcos, né? Para a gente compreender a transição entre a infância e a juventude. E é exatamente nessa questão que eu queria retornar um pouco ao que a gente estava comentando agora há pouco sobre os fatores biológicos. Por quê? Para pensar a elaboração e a execução de diversas políticas públicas no Brasil, né, um critério importante é o critério da faixa etária, é o critério da idade. Esse é um marco de transição entre o que se considera infância e juventude. Por exemplo, a Unesco define como jovens sujeitos entre 15 e 24 anos. Se a gente considerar, eu acho isso interessante, porque aqui também existe uma diversidade, mesmo quando se fala em critério etário. Se a gente considerar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, primeiro, né, ele diz que há um momento de adolescência, né, entre infância e juventude existe uma adolescência, ou formas de adolescer. E adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, são as pessoas entre 12 e 18 anos incompletos. O Estatuto da Juventude, por sua vez, que foi promulgado mais recentemente do que o da criança e do adolescente, foi promulgado em agosto de 2013, e o ECA, ou ECRIAD, é de 1990. Há quem prefira chamar de ECRIAD para não se referir ao Estatuto como ECA. Então, é uma possibilidade também. O Estatuto da Juventude considera como jovens as pessoas entre 15 e 29 anos. Então, estende um pouco mais, né, do que a definição da Unesco, que vai até os 24. O Estatuto da Juventude considera até os 29. E a gente observa que existe um período de superposição em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto que o Estatuto da Juventude estipula que para quem está entre os 15 e os 18 anos, prevalece o que está estabelecido
pelo ECA, ou ECRIAD, e excepcionalmente o Estatuto da Juventude, quando não conflitar com as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, há uma diversidade aí, né, de se conceber o que seja jovem, mesmo quando a gente fala de idade, não existe uma única definição, tá? Esse critério é importante para delimitar quem serão os sujeitos atendidos por ações, projetos e programas das políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? Que se eu, né, tenho 62 anos e eu me considero muito jovem, eu não serei atendida nas políticas públicas de juventude e para juventudes. Então, eu, por exemplo, não seria parte do Projovem aos 62 anos. Esse critério da faixa etária pode não ser suficiente para definir juventudes, né? Jovens são mais do que uma idade, mais do que os fatores biológicos. A gente está reiterando isso aqui. Ao mesmo tempo, ele tem uma relevância ao delimitar o público-alvo para determinadas políticas públicas e para determinadas ações governamentais. Existem outros marcos, né, também importantes nessa questão da transição entre a infância e a juventude. E esses marcos têm muito a ver com valores e normas sociais, né, com experiências sociais. O que se espera de jovens, né, socialmente, né? E aí alguns desses marcos, apenas alguns, né, a inserção no mundo do trabalho, ou o ingresso numa universidade, constituição de uma nova família, o estabelecimento de relações afetivas, sexuais, a participação nas decisões políticas do país, né, seja formalmente e institucionalmente, seja também de maneiras não estatais, como a inserção em movimentos estudantis, em movimentos sociais. Eu quero frisar, quando eu falo desses marcos, mais uma vez, que essas experiências não são universais, são locais e singulares. Porque isso quer dizer que nem todo mundo vai vivenciar essas experiências nesse momento de juventude e que nem todos e todas as jovens vão passar por elas. Não existe uma linha reta, né? Essas experiências não se dão de modo linear, como, por exemplo, o ingresso na universidade. Nem todo mundo ingressa aos 18 ou aos 24, e no nosso país, fortemente marcado por desigualdades, nem todo mundo ingressa na universidade. E nem todo mundo tem isso como ideal de vida também. Acho que é importante pontuar. Então, a psicologia pode contribuir de diversas maneiras, né, para que jovens possam ter maior qualidade de vida. Uma primeira maneira, assim, que eu quero mencionar em primeiro lugar aqui, é na promoção de saúde mental. E quero mencionar em primeiro lugar porque a gente está ainda vivendo uma pandemia. E uma pandemia que escancara as desigualdades sociais, as desigualdades de raça, classe, gênero, e também exacerba o uso das tecnologias, das redes sociais, que têm seus efeitos na saúde mental. Não somente na saúde mental de jovens, né? É uma questão um pouco mais ampla. Mas eu diria que a psicologia pode contribuir na promoção de saúde mental, seja a partir de intervenções clínicas, seja a partir de ações e de uma inserção em equipes e ações intersetoriais nas políticas públicas de educação, até porque também se promove saúde mental na educação, de assistência, de segurança pública, né?
de habitação. A gente pouco fala em políticas de habitação, mas para ter saúde mental a gente precisa ter condições de moradia digna. E nesse período de pandemia, né, isso também tem sido relevante. Quem tem casa já pode se considerar, de certa forma, com alguns privilégios em relação a quem não tem, a quem está em situação de rua, por exemplo. Não deveria ser um privilégio, mas acaba se configurando como privilégio diante das desigualdades. Enfim, a psicologia pode contribuir na promoção de saúde mental, na garantia de direitos sociais via políticas públicas. A psicologia tem um compromisso ético e político, né, desde nosso código de ética até as nossas referências de atuação técnica, enfim, a forma como nós nos constituímos como campo científico e profissão no Brasil. A psicologia tem um compromisso ético e político com a garantia de direitos humanos. Então, a psicologia também pode contribuir para que jovens não sejam alvo de violações de direitos e de violências. E aqui a gente está falando, né, de um país cujos índices de encarceramento e de homicídio incidem sobretudo sobre jovens negros, principalmente. Então, a psicologia tem uma relevância ética e política em não compactuar com violências e em buscar minimizar ou caminhar para erradicar essas violências e garantir direitos humanos. Uma outra coisa importante também para que eu possa me encaminhar para o encerramento dessa questão é que a psicologia atua no respeito às diversidades e às diferenças. A gente iniciou falando sobre as juventudes como multiplicidades, né? A gente iniciou falando sobre a importância de olhar para os diferentes modos de ser jovem no nosso país. E aí também vale a pena ressaltar que a gente está no momento no Brasil de exacerbação de práticas de ódio. Quando se fala em ideologia de gênero, por exemplo, né, a gente está no momento de uma certa cruzada antigênero, né, e contra populações negras, indígenas, enfim, contra diversas comunidades constituídas por jovens. Então, a psicologia precisa atuar no sentido de respeitar as diferenças, as diversidades e garantir condições de vida para que a diversidade não seja alvo de extermínio, para que ela seja garantida e valorizada.